Steve Rogers é um garoto franzino de Nova York e que, apesar da obstinação, é constantemente julgado pelo seu tamanho, além de ser recusado pelo exército quando tenta se alistar para lutar na guerra, visto que possui vários problemas respiratórios, incluindo asma. Um dia, entretanto, o cientista Abraham Erskine lhe dá a oportunidade de participar de um experimento onde, através de um soro, ele se tornaria um super soldado. O experimento funciona e Steve Rogers se torna um símbolo do patriotismo durante a Segunda Guerra, recebendo a alcunha de Capitão América. Entretanto, não demora muito para Steve descobrir que seu inimigo, o soldado alemão Johann Schmidt, também foi um dos que tentaram aplicar o soro em si mesmo, e com o fracasso do experimento, se tornou uma figura cadavérica e com a coloração vermelhada, chamada de Caveira Vermelha. Steve salva seu amigo Buck e mais outros soldados, que estavam presos em uma das bases da Hydra, e lá, ele descobre a verdadeira identidade de seu inimigo, mas deixa ele escapar. A fim de derrotar o Caveira Vermelha, Steve, junto de sua equipe, começam a invadir bases da Hydra, e em uma das missões, acaba por não conseguir salvar a vida de seu amigo Buck, que morre após cair de um penhasco. Ele decide ir para a jogada final e invade a base onde Caveira Vermelha se encontra. Lá, descobre que o vilão, usando um artefato mágico, pretende explodir a cidade de Nova York e, com isso, matar vários inocentes. Steve consegue impedir com que um avião inimigo atinja a cidade, evitando a morte de milhares de pessoas, mas tendo que se sacrificar no processo, o que resulta no seu corpo sendo congelado no Ártico e sendo descoberto anos depois, o que mais tarde seria sua porta de entrada para o time dos Vingadores. Por se tratar de um dos primeiros filmes da primeira fase do MCU, muitos elementos que viriam a se tornar definitivos para a mitologia do universo já haviam a ser estabelecidos aqui, como a aparição de uma das joias do infinito, a explicação sobre o metal Vibranium, que é usado no escudo utilizado pelo protagonista, e obviamente a construção de um dos membros mais importantes dos Vingadores, no caso, Steve Rogers / Capitão América. A forma como o filme trabalha a coragem e determinação de seu protagonista o aproximam de filmes de ação clássicos dos anos 80/90, em que os protagonistas eram quase sempre símbolos de perfeição e bondade, enquanto seus inimigos representavam tudo que era contrário aos bons valores da sociedade. A abordagem, apesar de não ser das mais originais, casa perfeitamente com a ambientação clássica do filme, além de contrastar com as temáticas mais complexas dos filmes seguintes protagonizados pelo Capitão, que se passam nos tempos atuais e, como consequência, tiveram tramas menos maniqueístas. Sua continuação, O Soldado Invernal, por exemplo, colocou em pauta discussões sobre corrupção política e invasão de privacidade, enquanto Guerra Civil mostra o dilema de colocar os heróis mais fortes da Terra em observação e se é realmente necessário o controle absoluto sobre essas pessoas, mesmo que elas atuem em prol do bem da sociedade. A própria forma como o grupo inimigo Hydra é mostrado mudou com o avançar das histórias. Enquanto aqui eles eram vilões caricatos, as continuações deram um desenvolvimento mais complexo para eles, os mostrando como vilões que possuem ideais e justificativas para seus atos, ainda que eles sejam torpes e duvidosos. É inegável e até compreensível que em sua primeira aventura, as coisas de fato sejam mais simples, já que a preocupação aqui é desenvolver seu protagonista, a fim de dar peso às suas escolhas, e sua jornada particular durante outros filmes do UCM. Ainda que aqui haja uma certa crítica à propaganda militarista, algo que é visto nas cenas em que Steve é usado como puro produto de marketing patriótico durante a guerra, isso não é desenvolvido tão a fundo e serve mais para trazer uma metalinguagem ao filme, e colocar um dilema ao personagem de ficar com aquela vida confortável ou ser um herói de verdade. Não é sem motivo que o personagem ganha sua catarse quando desobedece às ordens de seus comandantes para salvar o amigo Buck e outros soldados que foram capturados pela Hydra, e é bem sucedido na missão. O heroísmo é sem dúvidas a discussão mais recorrente na obra, e é notável que existe uma preocupação extrema em mostrar a determinação de Rogers, já que mesmo antes de receber o soro, o protagonista se vê na obrigação de brigar contra um grupo de garotos no cinema, mesmo sabendo que sairia derrotado da briga, e o mais importante, a sua vontade de ir para o campo de batalha e lutar pelo seu país, mesmo sabendo que provavelmente ele seria um dos primeiros a morrer. Constantemente a obra mostra Steve como uma figura de liderança forte, sempre disposto a sacrificar sua vida pela dos outros. Não apenas a cena final comprova isso, mas também a que ele se joga em cima de uma granada falsa, acreditando que o objeto realmente iria explodir e matar seus companheiros. Há também referências sutis durante o filme sobre a figura grandiosa que ele viria a se tornar, como naquele briga com um encrenqueiro em um beco, e usa uma tampa de lixo como escudo. Ainda que não faça críticas fortes ao militarismo ou à guerra em si, o filme mostra um sentimento que era comum entre os jovens na época da Segunda Guerra Mundial, através de Steve Rogers, visto que o patriotismo era tão forte que muitos preferiam morrer em batalha do que simplesmente não fazer nada. Era comum, inclusive, que jovens que nem sequer tinham idade para se alistar usassem documentos falsos, querendo ser aceitos no exército, algo que o protagonista também faz no começo. A vontade de Steve em sempre lutar pelo que achava certo foi crucial para sua jornada, não apenas neste filme, mas também nos que viriam depois, principalmente na continuação, O Soldado Invernal, pois se antes havia a certeza de que os inimigos eram aqueles que estavam no lado adversário,
Mais tarde vemos o protagonista perceber que mesmo do seu lado, existiam pessoas de caráter duvidoso e mal intencionadas, quando mais pra frente, soube de agentes da Hydra infiltrados no governo americano. Por conta disso, o primeiro Vingador é feliz em construir seu protagonista com um heroísmo que não necessariamente se encaixa nos dias atuais, e ao ressaltar os seus valores, fica nítido o abismo que existe entre seus ideais de justiça mais básicos com os mais relativistas dos tempos modernos. A luta de Rogers em se manter íntegro, ao mesmo tempo em que precisa aceitar que o mundo não é mais o mesmo que antes de ser congelado, é sem dúvidas uma das partes mais importantes envolvendo o personagem. Por conta disso, é quase impossível falar dele sem citar o futuro que lhe aguardava dentro do UCM, já que ele é um dos personagens que mais se manteve íntegro durante toda a fase dos filmes do estúdio. Principalmente quando lembramos que Steve teve que se acostumar novamente a viver, quando acordou em um mundo onde as ameaças se tornavam cada vez maiores, e poderiam até vir de lugares fora da Terra. E além do mais, teve que aceitar que seus amigos, que deram a vida para tornar o mundo um lugar melhor, foram apenas uma fração minúscula na história da humanidade. Não sem motivo, o fim deste primeiro termina com ele acordando em uma realidade diferente, percebendo que nada da sua vida seria como antes. Ainda assim, a ingenuidade de Rogers o torna alvo de críticas negativas por muitos fãs dos filmes do estúdio, e é comum o personagem ser mal visto por sua visão exacerbada de justiça e integridade, já que muitas vezes isso faz parecer moralista demais, ou até mesmo pedante, e heróis mais falhos e egocêntricos, como Tony Stark ou Thor, acabam por receber maior prestígio do público. Isso acaba por comprovar que, de fato, heróis menos íntegros conquistam mais a simpatia da audiência mais jovem, pois é justamente seus defeitos que os tornam identificáveis para a maioria. Mas isso tudo não significa que Steve Rogers, na verdade, é justamente o oposto, visto que o filme ressalta a importância de resgatar a imagem de heróis mais clássicos, algo que é ainda mais relevante para os tempos atuais, visto que a figura do Capitão América e os valores que seu símbolo trazem devem sempre ser relembrados, já que vivemos em tempos que muitas vezes a injustiça parece quase sempre reinar. Fora isso, mesmo com sua super força, o personagem é também um dos mais humanos do grupo dos Vingadores, e com isso, conquista a simpatia de muitos. Uma prova disso são as suas relações com outros personagens, como a sua amizade com Buck e sua relação amorosa com Peggy Carter. Relacionamentos estes que não apenas tiveram peso nas decisões do personagem em outros filmes, mas que também serviram de âncora pelo carinho de muitos fãs no decorrer dos 10 anos de construção do gigantesco universo. E mesmo que ao longo do tempo as coisas tenham tomado proporções maiores, com a entrada de seres mitológicos e vindos de outros planetas, o personagem continuou e continua sendo um dos mais queridos. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.